Fala galerinha do Estou Preparado, sejam bem-vindos a mais uma resolução de um simuladão Mix aí. Vou colocar na nossa tela de apresentação para eu me apresentar e falar um pouquinho da nossa banca. Olha só, para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Iata, professor de língua portuguesa aqui do Estou Preparado. Hoje a gente vai fazer a resolução dessas 10 questões do nosso simuladão Mix, com a preparação aí para a banca Consulpan. Então, a gente vai fazer 10 questões pautadas aí nessa banca, com as particularidades dessa banca, e vamos frisar aqui que todas essas questões são da banca Consulpan. Antes da gente iniciar, vamos falar um pouquinho sobre a banca, como é que ela costuma cobrar os conteúdos de português em prova. Pois bem, em média, de 20 a 30%, vamos anotar aqui, em média de 20 a 30% das questões que a banca coloca em provas, a gente vai ter questões de texto. E o restante, em média de 70 a 80% das questões, a gente vai ter questões de gramática. Questões bem enxutas, tá? Gramática. Nas questões de texto, basta uma leitura aí atenta do texto que você consegue resolver tranquilamente. Em outras palavras, como a banca costuma colocar em média 10 questões em uma prova de português, em outras palavras isso quer dizer o quê? Que em média de 2 a 3 questões a gente vai ter questões de texto e em média de 7 a 8 questões a gente vai ter questões de gramática. Nesse simulado, por exemplo, a gente colocou aí 2 questões de texto e 8 questões de gramática. Então vamos lá. Vamos começar aí com a resolução e também com as dicas. A gente vai ter que fazer a leitura do texto e a primeira dica na hora da leitura, não faça apenas a leitura. Conforme você vai lendo os parágrafos, o interessante é que você vá destacando aí qual é a informação principal de cada parágrafo. Por exemplo, no primeiro parágrafo, com a premissa, fazendo aí a leitura, com a premissa de que todo o poder emana do povo, prevista na Constituição de 88, a nação brasileira enquadra-se na categoria de Estado democrático de direito. Suas principais características são soberania popular, democracia representativa e participativa, um Estado constitucional, ou seja, que possui uma Constituição que emanou da vontade do povo, e um sistema de garantia dos direitos humanos. Esse parágrafo, ele fala de quê? Ele fala da nação brasileira e ele fala que a nação brasileira possui um Estado democrático de direito. Então vamos destacar isso aí. Isso aí resume o parágrafo. Tá? Depois ele explica o que é esse Estado democrático de direito. Vamos continuar aí. Como o nome sugere, a principal ideia da categoria é a democracia. Esse conceito está explícito e explicado no primeiro artigo da Constituição Federal de 88. Está na Carta Magna, todo o poder emana do povo. Isso significa que vivemos em uma república, que o exerce por meio de representantes eleitos. Esses são os termos de uma democracia indireta, por meio das eleições de vereadores, prefeitos, governantes, deputados, senadores e presidentes, ou diretamente nos termos desta Constituição. Este trecho estabelece que no Brasil também funciona a democracia direta, em que o povo é responsável direto pela tomada de decisões. Então, mais adiante nesse parágrafo, ele fala sobre a democracia, que pode ser dividida em duas formas. A gente tem a democracia indireta, em que a gente elege os políticos e eles que tomam as decisões do país, e tem também a democracia direta, em que o próprio povo diretamente é responsável pela tomada de decisões. Só com esse slide a gente já vê a importância de não só fazer a leitura, mas também fazer o destaque. Se eu quisesse ler eu vou deixar isso para o final. No final vocês vão entender a importância. Vamos ao terminar a leitura. Olha, aqui, terceiro parágrafo, a gente vai falar dos conceitos. Para entender o conceito, é necessário compreender o que significa democrático. Segundo o professor e mestre em Direito Constitucional, Edgar de Leite, ele explica que essa palavra por si só concentra todo o significado da expressão. É justamente por isso que um Estado de Direito é totalmente diferente do Estado democrático de direito. Então aqui a gente vai estar falando sobre conceitos, né?
conceito da palavra democrático. E aí ele fala que a gente tem Estado de Direito e tem Estado Democrático de Direito, que são coisas totalmente diferentes. E que lá no começo do texto ele fala que o Brasil é o quê? Estado Democrático de Direito. Aí ele vai explicar essa diferença. Vamos lá. Resumidamente, no Estado Democrático de Direito, as leis são criadas pelo povo e para o povo, respeitando-se a dignidade da pessoa humana. Já o Estado de Direito é pautado por leis criadas e cumpridas pelo próprio Estado. Um exemplo, segundo o professor, é o Código Penal Brasileiro, que foi um decreto-lei de 1940. Isso ocorre em uma ditadura militar, por exemplo, quando o governante dispõe de instrumentos como o decreto-lei, por meio do qual ele governa, ainda que sem a aprovação do Congresso Nacional. Então a gente vive em um Estado democrático de direito, porque as leis são criadas pelo povo e para o povo. Diferente do Estado de Direito, que é como se fosse aí algo mais como uma ordem a ser cumprida, mesmo que sem a aprovação do Congresso. Beleza. E por fim, a origem aí desse conceito. A ideia de democracia surgiu na Grécia Antiga, junto ao conceito de cidadão ativo. Foi quando surgiu a democracia direta. O cidadão ativo ateniense era aquele que poderia exercer poderes políticos. Naquela época, eram apenas homens livres com posses, que se reuniam em praça pública e decidiam os rumos da cidade-estado, explicou o especialista. Então foi aí que surgiu a democracia, quando o povo começou a participar, né? Acho que só essa palavra em origem já resume aí o que o parágrafo diz. Se eu quisesse ler o texto de novo, bem rápido, olha por que isso é importante. Isso facilmente mantém as informações em nossa mente. Olha, esse texto fala sobre a nação brasileira, que possui um Estado democrático de direito, em que a gente vive em uma democracia, que possui a democracia indireta e democracia direta. Mais à frente, a gente tem também os conceitos, ó. Conceito de democrático, que explica aí que em um Estado democrático de direito, as leis são para o povo e pelo povo, diferente do Estado de direito, bem como a origem aí dessa palavra. Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto, agora a gente vai para a primeira questão. Conforme as ideias apresentadas no texto, é correto afirmar que o Estado democrático de direito. Então, olha só, sempre que tem esse tipo de comando, conforme as ideias do texto, de acordo com o texto, segundo o texto, a gente vai ter aí uma questão de compreensão de texto. Deixa eu colocar aqui. A gente vai ter uma questão de compreensão de texto. No nosso edital, eu estou até com o edital aqui, o conteúdo programático padrão da banca, compreensão de texto. Se vocês observarem, lá vai estar o seguinte: compreensão de texto e interpretação de texto. Interpretação de texto é quando cai um desses verbos, ó. Depreende-se do texto, infere-se do texto, deduz-se do texto, conclui-se do texto. A banca ela vai colocar um verbo que dê a entender que você tem que raciocinar. Beleza? Não é o caso, questão de compreensão de texto é apenas cara crachá. É você olhar para o texto e ver se está batendo com a alternativa. Então vamos aí para a letra A. Letra A. Restringe-se a uma reflexão filosófica sobre a atividade político-partidária. O que deixou esse item errado foi esse verbo. Então, sempre que a gente tem verbos que limitam aí o texto exclusivamente, somente, limita-se, restringe-se, tudo indica que a questão tem um erro. Então, vamos aqui sublinhar esse verbo. Restringe-se a uma reflexão filosófica. Não se restringe só a isso. A gente vai dizer que esse tipo de erro, deixa eu até colocar o seguinte: em questões de compreensão de texto, a gente tem dois erros principais. E aí eu quero que vocês se acostumem a resolver questões assim. Ou a alternativa vai ter um erro de contradição. O que é um erro de contradição? É quando a alternativa diz uma coisa e o texto diz o contrário. Ou então a alternativa vai ter um erro de extrapolação. O que seria um erro de extrapolação? Extrapolar é você imaginar uma coisa que o texto
Não falou. Então, aqui na letra A, eu vou colocar que está errada, porque tem um erro de contradição. Aí eu coloco só assim em prova, conte e um pontinho, porque é para abreviar. Então, tem um erro de contradição, por quê? Porque o texto diz o contrário. Não é só essa ideia. Ó, se eu for aqui para o último parágrafo, eu vou ver que eu também tenho ideia aqui de origem da palavra. Então, não se refere somente a uma ideia, a uma reflexão filosófica de uma atividade político-partidária. Então, essa daí está errada. Vamos aí para a letra B. Iguala-se aos hábitos eleitorais aos quais a população está subordinada. Olha, primeiro, ele fala aqui, ó, que a população está subordinada. Primeiro, o texto fala em democracia. Então aqui, ó, a gente vai ter um erro de contradição de ideias. Por quê? Porque o texto fala de democracia. E se é democracia, no próprio texto vem dizendo que as leis são para o povo e pelo povo. Então a população ela não está subordinada. Pelo contrário, a população é que tem todo o poder aí. Letra C. Pode ser entendido como o estado em que o povo exerce o poder. Sim. Então, nosso gabarito, letra C. Vamos ver por que a letra D está errada. Ó. Letra D. Refere uma prática política anacrônica oriunda da Grécia Antiga. Esse tipo de erro é um erro de, olha só, anacrônica. Se a gente for olhar essa palavra anacrônica, anacrônico, crônico quer dizer com tempo, né? Passou aí do tempo, tem a ver com algo obsoleto. Então vamos colocar aqui. Refere uma política obsoleta, ou seja, que não está mais sendo usada e que se originou na Grécia Antiga. Não. Ainda hoje a gente tem a democracia. Então não é algo que ficou obsoleto, que ficou anacrônico. Então aqui a gente vai dizer que tem um erro também de contradição. Então nosso gabarito da primeira, letra C. A segunda questão também é uma questão de compreensão de texto. Ó. Conforme o texto, conforme o que se diz no segundo parágrafo, esse tipo de questão é bom porque basta a gente focar em um único parágrafo. Então, é correto afirmar o quê? No segundo parágrafo, é onde ele fala aqui, ó, é onde ele fala da democracia, que a gente tem democracia indireta, em que os políticos é quem governam, e a gente tem a democracia direta, que é onde a população diretamente toma as decisões. Beleza. Então a gente tem aqui letra A. Deixa eu colocar aqui canetinha vermelha. Em uma democracia indireta, o povo não elege seus representantes políticos. Então o erro vai estar aqui, ó. Em uma democracia indireta, quem governa são os políticos e o povo que elege os políticos. Então aqui, ó, erro de contradição. Letra B. O povo pode tomar diretamente suas decisões, pode por meio de seus representantes? Não. Se é por meio de seus representantes, não é aí a democracia direta, é a democracia indireta. Então aqui seria indiretamente. Basta a leitura aí, como eu falei, a leitura atenta do texto, no caso do parágrafo. A eleição de senadores e deputados, por exemplo, contradiz o conceito de república. Não. Aí no parágrafo, vamos colocar aqui que tem um erro de contradição. Lá no parágrafo, ele até diz que o Brasil é uma república e diz também que podem ser eleitos senadores, deputados, presidentes, governadores, prefeitos. Então aí tem um erro de contradição. E por último, ó, o conceito de república está diretamente ligado ao fato de o poder provir do povo. Exatamente. Então, nosso gabarito fica sendo letra D. Esse é o padrão da banca, não tem questões assim difíceis de texto, basta uma leitura atenta que você consegue gabaritar. Espero eu que todos vocês tenham gabaritado essas duas aí. Vamos para a questão de número 3. Ó. A palavra democrático recebe acento gráfico pela mesma regra que. Aqui a gente tem uma questão de acentuação gráfica e o padrão da banca é perguntar justamente isso. Ela vai dar um exemplo de uma palavra e vai pedir para você marcar a alternativa que tem a mesma regra da palavra destacada. E a dica que eu dou para vocês é o seguinte:
Basta você perguntar assim, essa palavra é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Democrático, a sílaba tônica é a antepenúltima, não é? Ó, eu tenho última, penúltima e antepenúltima. Isso quer dizer que essa palavra é uma proparoxítona. Então, por que que ela foi acentuada? Por ser uma proparoxítona. Então, em outras palavras, eu vou marcar a alternativa que seja também uma proparoxítona. Olha, sensível, qual é a sílaba tônica? É essa, não é? Então, é a penúltima. Então, nesse caso, a gente tem que sensível é uma paroxítona. A palavrinha água, água, é a penúltima também, não é? Então aqui também a gente tem uma paroxítona. A palavrinha aqui, típico, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então aqui, ó, é uma proparoxítona. Opa, se é uma proparoxítona, então já achei aí a minha resposta. Então, resposta, letra C. A palavra daí, a gente só acentua esse i aqui para separar aqui, ó, o a do i. É o que a gente chama de formador de hiato. Então não tem nada a ver com ser proparoxítona. E ainda é a última sílaba que é a mais forte. A gente tem que marcar a alternativa em que a sílaba mais forte seja a antepenúltima. Pois bem, resposta letra C. Esse é o padrão da banca em relação à acentuação. Vamos aí para a quarta questão. Assinale a alternativa em que a palavra entre parênteses substitui a palavra destacada sem prejuízo para a correção gramatical nem para o sentido do texto. Esse item aqui é um item que tem lá no edital, deixa eu olhar aqui, no item de número 12, que diz o seguinte, ó, significação de palavras. Deixa eu anotar aqui. Significação. Eu vou ir anotando aqui os conteúdos do edital. Significação de palavras. Para vocês irem observando o que a gente já está abordando do nosso edital. Pois bem, eu vou marcar uma palavra que tem o mesmo sentido. Aí ele diz assim, ó, com a premissa de que todo poder emana do povo. Olha, emana do povo, quando eu digo emana do povo, quer dizer o quê? Quer dizer que tem origem do povo. Então vamos colocar aqui, ó, tem origem do povo. Quando eu falo exalta, exaltar é colocar em um patamar assim de destaque, né? Não tem o mesmo significado. Então não tem o mesmo significado de exaltar, é diferente. Então vou dizer que essa daqui tem um erro de significado. Na letra B, suas principais características são soberania. O que quer dizer soberania? Soberania quer dizer que algo está em superioridade. Então vamos dizer assim: soberania é sinônimo de superioridade. Não tem nada a ver com sabedoria. Superioridade popular quer dizer que o povo está em superioridade, o povo que tem o poder. Então não tem a ver com sabedoria. Vamos dizer aqui que possui um erro de significado. Letra C. Como o nome sugere, a principal ideia da categoria é o conceito. Se você prestar atenção, aí conceito é sinônimo de ideia. A principal ideia, o principal conceito da categoria. Então, ele meio que trocou aí. Não é significado de categoria, é significado de ideia. Ideia, conceito. Então, aqui, ó, não é o significado de categoria. Beleza? Então, tem um erro também aí de significado. E por último, já o Estado de Direito é pautado, é orientado por leis criadas e cumpridas pelo próprio Estado. Então aí a gente vai dizer que tem o mesmo significado, que são sinônimos, por isso que a nossa resposta é a letra D, beleza? Pronto, uma questãozinha aí que dava para a gente fazer também tranquilamente. Vamos para a questão de número 5. Na questão de número 5, a gente vai ter aí, deixa eu olhar aqui o conteúdo do edital. No nosso edital é o item de número 5, coincidiu aí com a questão, que é o emprego de classes de palavras. Então, deixa eu colocar aqui. A questão de número 5, a gente vai ter aí classes de palavras. Então, olha só. A palavra que
destacada, pode ser classificada como pronome relativo. Então, onde é que o que pode ser classificado como pronome relativo? Antes da gente responder essa questão, eu quero colocar um bizuzinho aqui para vocês. Sempre que aparecer um que em nossa prova, a gente vai fazer o seguinte, ó. Sempre que aparecer um que, a gente vai tentar trocar esse que por isso. Ou então a gente vai ver se dá para a gente trocar esse que por qual. É simplesmente isso, galera. Se você conseguiu trocar o que por isso, você vai dizer que ele é uma conjunção integrante. Se você conseguiu trocar esse que por qual, você vai dizer que ele é um pronome relativo. Vamos ver aqui exemplos. Exemplo com a própria questão, né? Então é só isso. Você conseguiu trocar o que por isso é uma conjunção integrante. Conseguiu trocar por qual é um pronome relativo. Então vamos voltar aqui, ó. Nessa questão, eu tenho o seguinte, possui, vou começar de baixo para cima, ó. Ele explica isso, deu para trocar por isso. Esse trecho estabelece isso. Isso significa isso. E aqui, ó, possui uma constituição a qual, ó, deu para trocar por qual. Possui uma constituição isso, não deu certo. Possui uma constituição a qual emanou da vontade do povo. Então isso quer dizer o quê? Que aqui a gente vai ter um pronome relativo na letra A e na letra B, C e D a gente vai ter uma conjunção integrante. Então, como ele quer pronome relativo, o nosso gabarito vai ser o quê? Resposta, letra A. Pronto, revisamos aí um conteúdo de classes de palavras. Vamos para a questão de número 6. Na questão de número 6 diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas. No nosso edital, esse tema é o conteúdo de número 3, o item de número 3, que vem dizendo assim, ortografia oficial. E aí eu vou explicar para vocês o padrão aqui dessa banca. Quando a gente tem uma questão de ortografia, existem várias perspectivas de cobrança. O que normalmente cai em prova é uso do X, uso do S, uso do C cedilha, uso do hífen. Essa banca não. Essa banca ela mexe com um conceito de psicologia que eu vou falar aqui para vocês. É um padrão novo de perspectiva, de cobrança. Vou explicar aqui para vocês em uma folha separada. Olha, o que que acontece? Quando eu coloco isso aqui para vocês, vocês conseguem ler o que está aqui? Isso daqui. O que está escrito aqui na primeira frase? É muito fácil. Eu esqueci aqui o restante da frase. É muito fácil. Todo mundo aqui consegue deduzir que é muito fácil ler isso, não é? E na de baixo, a casa é linda, não é isso? O que que isso acontece? Por que que a gente consegue ler uma coisa que não está escrita? Vou explicar para vocês. O nosso cérebro, com a evolução aí da modernidade, da tecnologia, o WhatsApp, né, Instagram, ele se acostumou a deduzir o conteúdo da palavra, fazendo a leitura apenas da primeira letra. Isso quer dizer o quê? Que basta que a primeira letra de cada palavra esteja no lugar correto, que facilmente o nosso cérebro ignora o restante da frase e deduz o conteúdo por si mesmo. Então aqui, ó, a casa é linda. Basta que a primeira letra de cada palavra esteja no lugar correto, que o nosso cérebro ignora o restante e faz a leitura para economizar tempo. Por que que eu estou explicando isso? A nossa banca ela não vai cobrar
uso do S, uso do X, SS, hífen, ela vai cobrar a sua atenção. Por exemplo, essa frase aqui, os substantivos próprios são formados. Qual é o erro dessa frase? Se você não estiver atento, você começa a ler e não percebe que tem erro. Mas o erro é bem sutil. Qual é o erro? Tá faltando simplesmente uma letra R aqui em próprios no caso. Então é isso que a banca vai fazer. Ou ela vai acrescentar uma letra, ou ela vai suprimir uma letra, ou ela vai tirar um acento de uma palavra. Vai ser uma coisinha assim, ó, bem minúscula. Ou ela vai trocar um C cedilha por dois S, ou ela vai trocar um L por U. Então vai ser uma coisa assim básica que todo mundo conseguiria perceber o erro, mas que na hora o seu cérebro ele vai tentar aí, omitir esse erro. Então vamos voltar aqui. O que a banca vai fazer? Em questões de ortografia, ela vai retirar um texto. Isso aqui é parte de um texto. Até que na prova de vocês tem uma fonte, né? Isso é parte de um texto. E ela vai alterar esse texto. Por exemplo, letra A. No correr de milênios, as formas de convivência humana foram sendo modificadas em decorrência de, olha só, múltiplos fatores. O único erro desse item está aí. A palavra múltiplos tem um L. Então, certo seria assim: múltiplos fatores. Beleza? Então tem um erro. Vamos aí para a letra B. Em decorrência, olha, só a partir daqui eu já vi que o erro é a falta de um acento. Então aqui, ó, o certo seria decorrência com acento circunflexo, né? Que é aquela regrinha da paroxítona que termina em ditongo. Vamos aí para a letra C. Chegou-se ao extremo de seu desprezo e sua denegação. Ó, negação é com C cedilha, não é? Então, denegação também é com C cedilha. Então, vamos escrever aqui que o certo é denegação com C cedilha. E por último, com o passar do tempo e a afirmação de lideranças sociais, foi ocorrendo uma degradação dos princípios fundamentais que levaram à organização da convivência e os que assumiram o governo da sociedade foram colocando seus interesses como prioritários. Aí não tem nenhum erro. Então, expliquei isso só para que vocês fiquem atentos a esse tipo de erro, certo? Que foi, por exemplo, na letra A, a omissão de uma letra. Questão de número 7. Assinale a única alternativa em que as regras de concordância nominal e verbal foram inteiramente respeitadas. Esse daí é o item do edital de número 10, concordância nominal e verbal, que possivelmente vai estar na prova de vocês. Olha só a letra A. Então, qual é o segredo? A gente vai olhando os verbos e vendo se eles estão concordando. Eu vou começar da letra D para a letra A. Olha só. Assim foram incorporados, ó, já identifiquei o verbo. E aí eu vou perguntar aqui. O segredo é perguntar. Então vamos lá. Ó. Que foram incorporados? Aí eu vou identificar. Que foram incorporados aos objetivos do Estado? Foram incorporados o interesse de novo segmento social. Então, o interesse, eu vou destacar aqui, ó. O interesse, na verdade, era para ser assim, ó. O interesse foi incorporado. Então, aqui a gente tem um erro de concordância. Na letra C, com a ampliação de reservas florestais, das explorações agrícolas e da mineração em decorrência da incorporação de territórios coloniais, configuraram-se, encontrei aí o verbo. O verbo é configuraram-se. Então eu vou perguntar aqui, ó. O que é que configuraram-se? Qual é a resposta? A Revolução Industrial. Então aqui a gente percebe que tem um erro de concordância, porque revolução está no singular. Então aqui o certo seria assim, ó. A Revolução Industrial
configurou-se. Vamos aí para a letra B. Um posterior avanço ocorrido de grande importância, gradativamente culminaram, então olha só, com o reconhecimento. Então aqui, o que culminaram? Vamos perguntar aí. Foi um avanço ocorrido, né? Então esse avanço culminou, vamos colocar aqui. Esse avanço culminou com o reconhecimento, a definição e a busca de implantação dos direitos sociais. Então, não está concordando. Vamos aí para a letra A. E assim, foram sendo definidos. Então, vamos perguntar aqui, ó. Vou até colocar de azul, porque aqui está correto, né? Que foram sendo definidos? Os direitos. Os direitos está no plural? Tá, então está concordando. Então aí, ó, o nosso gabarito fica sendo letra A. Questão de número 8. O sinal indicativo da ocorrência de crase. Crase é o nosso item de número 7 do edital, onde diz emprego do sinal indicativo de crase. Beleza, vamos aí para a letra A. Ele quer saber aqui onde é que está correto. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Ó. Vou colocar aqui numa página em branco para anotar o seguinte. Em relação à crase, existe um bizuzinho que diz o seguinte. Onde é que a gente não pode usar crase nunca? Olha, a gente nunca pode usar crase se tiver na frente palavras masculinas, se tiver a no singular, palavra no plural. Então, a no singular, palavra no plural, a gente vai dizer assim, ó. Crase nem a pau. Se tiver uma preposição, a única preposição que pode ter é a preposição a, né, para ter crase. Se tiver outra preposição, não pode ter crase. Se tiver também uma antes, não usa crase, porque o único artigo que pode ter é o artigo a e não o artigo uma. E também não se usa crase em palavras repetidas. E também diante de verbo. Então, eu vou ir aqui destacando conforme as alternativas. Ó. A gente tem o seguinte, letra A. Um Estado democrático de direito se estabelece pela... Isso aqui é uma preposição. Se tem preposição, não pode ter crase. Então, vou marcar aqui, ó. Não pode com preposição. Então, a letra A, ela tá o quê? Errada. Vamos aí para a letra B. Abrir mão do seu direito político pode levar o povo à tirania. Eu vou pular essa. Letra C. Poder popular não se refere a eleições. Eleições é uma palavrinha que está no plural. E o A? E o A está no singular. Então é esse bizuzinho aqui, ó. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Deixa eu destacar aqui, ó. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então essa letra aqui, ó, ela também está errada. Letra D. Cabe aos representantes do povo exercerem. Quem exerce, exerce algo. Não pediu preposição. Essa bolinha cortada é para dizer que não pediu preposição. Se não pediu preposição, não pode ter crase. Até porque a crase é a junção da preposição a mais o artigo a, não é isso? Então a gente tem que ter a junção da preposição mais o artigo. E nada naquele verbo pedir a preposição a. Então vamos aqui para a letra B, ó. Abrir mão de seu direito pode levar o povo. Levar o povo a quê? Levar o povo à tirania. Como tirania é uma palavra feminina e esse verbo pedir uma preposição, a gente vai dizer que tem o quê? Tem que ter crase. Então o nosso gabarito fica sendo letra B. Nossa penúltima questão.
Na penúltima questão diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa cujos sinais de pontuação foram corretamente empregados. Nessa questão, vocês vão observar, pontuação é o item de número 9 do nosso edital. Vocês vão observar que a banca ela também retira um texto. Ela pega um texto e ela altera o texto, mudando aí a pontuação, colocando de maneira errada, e a gente vai ter que identificar esses erros e marcar a única que esteja correta. Então vamos lá. Letra A. Assim, portanto, vou fazer pular a letra A, vamos para a letra B. Os direitos sociais são direitos fundamentais da pessoa humana, vírgula, consagrados na Constituição brasileira e também em instrumentos jurídicos internacionais, que o Brasil se comprometeu juridicamente a respeitar e efetivar. Olha, aqui, se vocês observarem, Brasil é o quê? É o sujeito da frase. Se comprometeu é um verbo. O Brasil se comprometeu a quê? Se comprometeu a respeitar, é o complemento, não é isso? Então, jamais você pode colocar uma vírgula separando o sujeito do verbo e nem separando o verbo do complemento. A única coisa que eu posso fazer entre um sujeito e um verbo, entre um verbo e um complemento, é intercalar. O que seria intercalar? Vou voltar aqui para corrigir a frase. Intercalar é colocar uma informação no meio. Por exemplo, o que eu coloquei entre o verbo e o complemento? O termo juridicamente. Só que para eu intercalar, eu tenho que colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. E nesse caso, ele só colocou a vírgula depois, né? Então, para ficar correto, tem que ter vírgula antes e vírgula depois. Lembra, todo termo que está no meio de um sujeito e um verbo, no meio de um verbo e um complemento, ou ele tem que estar ou sem vírgulas ou com duas vírgulas, uma antes e uma depois, beleza? Então, olha só, esse item então tem um erro. Vamos aí para a letra C. É importante considerar a perspectiva de que, deixando de cumprir as obrigações jurídicas constantes de sua própria Constituição ou de compromissos internacionalmente assumidos, o Brasil seja enquadrado entre os mais atrasados com relação aos direitos humanos. Olha só, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? É importante considerar a perspectiva de que o Brasil seja enquadrado entre os mais atrasados com relação aos direitos humanos. Essa é a frase. O que ele colocou entre a ordem direta da frase? Ele colocou uma informação intercalada. Qual é essa informação intercalada? Deixando de cumprir as obrigações. Isso aqui é como se fosse uma condição, né? Ele colocou essa informação intercalada. Lembra, sempre que eu coloco informação intercalada, tenho que colocar a vírgula antes e vírgula depois. Ele só colocou a vírgula depois, o mesmo erro da letra B, tá? Então aqui, ó, sempre que eu vou intercalar algo, tem que colocar a vírgula antes e vírgula depois. Então faltou aí a vírgula depois. E letra D, ó, sem cumprir essas obrigações jurídicas, pode ainda ser mesmo acionado em tribunais internacionais, se persistirem as lamentáveis e desmoralizantes investidas, vergonhosas e inconstitucionais contra os direitos sociais. Imagine uma dica. Imagine o travessão como se fosse um parêntese. Ele colocou só um travessão. Se eu tivesse aqui outro travessão, para fechar esse parêntese, né? A frase poderia estar correta, tá? Então aqui não tem necessidade de ter esse travessão aqui, ó. Poderia ter somente a vírgula. E desmoralizantes, investidas, vírgula, vergonhosas e inconstitucionais contra os direitos sociais. Então aí, ó, não tem esse travessão. Vamos dizer que esse item está incorreto. E a letra A é a que está correta, ó. Eu tenho aqui uma conjunção conclusiva, que é o portanto, indica conclusão, né?
Então, ele veio intercalado aí, então tem que colocar vírgula antes e vírgula depois, correto? Assim, portanto, além do imperativo ético e jurídico do respeito à Constituição, ó, isso daqui também é uma informação adicional, ele colocou vírgula antes e vírgula depois. Existe a exigência de respeito aos compromissos assumidos em âmbito internacional. Então, resposta, letra A. E para finalizar, a questão de número 10 é uma questão que no nosso edital tá como, deixa eu olhar aqui, o item de número 8, sintaxe da oração e do período. Nesse caso aqui é sintaxe da oração, que é quando pergunta se é sujeito, objeto direto, predicativo do sujeito. Então, bora lá. Questão de número 10, para a gente finalizar, é uma questão de sintaxe. Olha aí. No trecho, projeções sobre o impacto do clima no fluxo de rios têm sido calculadas. O que é que tem sido calculadas? Tudo isso daqui, né? Ó. Projeções sobre o impacto do clima no fluxo de rios. Tudo isso daí é o quê? Tudo isso daqui é o sujeito da frase. Só que dentro do sujeito a gente tem uma informação chamada de informação principal. Então, nesse trecho, projeções sobre o impacto do clima no fluxo de rios, qual é a informação principal? Projeções. Então, projeções é o nosso núcleo do sujeito, é a informação principal do sujeito. Projeções têm sido calculadas há décadas. Então, por enquanto, a gente observa que só a letra C, desculpa, tem a opção núcleo do sujeito. Vamos ver agora esse outro item, ó, que é há décadas. E aí eu quero finalizar aqui essa correção com uma dica. Pessoal, sempre, sempre, sempre que você fizer essas 3 perguntinhas, como, quando e onde, e você achar uma resposta, essa resposta vai ser um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Por exemplo, se lá na prova tem assim, no Brasil, qual é a perguntinha que eu faço? Onde? Então, no Brasil é adjunto adverbial. Se eu pergunto assim, se eu falo assim, pela manhã, qual é a pergunta que eu faço? Quando? Então, pela manhã é adjunto adverbial. Se eu pergunto onde e eu acho uma resposta, é adjunto adverbial de lugar. Se eu pergunto quando e eu acho uma resposta, é adjunto adverbial de tempo. E se eu pergunto como e eu acho uma resposta, é adjunto adverbial de modo. Isso aqui não é exclusivo dessa banca. Esse termo adjunto adverbial tem caído demais em prova. E basta saber essas 3 perguntinhas. Então aqui, ó, tem sido calculado. Elas têm sido calculadas quando? Há décadas. Então, se respondeu a perguntinha quando, quer dizer o quê? Que é um adjunto adverbial e de tempo, tá? Então, resposta, letra C. Com isso, a gente finaliza essas 10 questões. Espero que vocês tenham acertado aí o máximo de conteúdo. Aqui tem as redes sociais que vocês já conhecem, do cursinho, do Isaqueu Silva. E aqui tem o Instagram aqui do professor, para quando você for aprovado, você me mandar lá um feedback e um convite para o churrasco, tá? Pessoal, foi um prazer estar aqui nessa correção com vocês. Desejo uma boa preparação, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Valeu!